Bom dia, nono ano. Na aula de hoje a gente vai começar o capítulo, de biologia celular. A gente vai falar um pouquinho sobre biologia celular. Os nossos conteúdos, programados para a gente trabalhar no livro de biologia, a gente já terminou tudo. Então, como a gente já tinha planejado, agora vão ser conteúdos extras, né? E iniciando, como conteúdo extra, a gente vai falar sobre a célula. Afinal, é a unidade básica de todo ser vivo, né? Então, célula representa a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, da mesma forma que o átomo é um compositor muito importante da matéria e é a unidade fundamental lá dos compostos químicos. Na célula, principalmente na célula eucariótica, existem 3 componentes básicos que compõem a célula, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. A gente pode observar na imagem abaixo uma célula animal eucariótica. E nesta célula animal eucariótica estão presentes diversos tipos de organelas citoplasmáticas. Nela a gente pode encontrar a membrana nuclear, a gente pode encontrar a mitocôndria, a gente pode encontrar lisossomos e aí vai. É uma imensa variedade de organelas, ou também podem ser chamados de organoides, que fazem parte da célula e que ajudam, ao funcionamento dessa célula. Logo abaixo a gente pode ver a imagem, outra imagem, de uma célula eucarionte. Vamos ver então quais são as funções dessas 3 partes principais da célula. Primeiro, começando com a membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática ela tem a função de envolver a célula. Ela tem a função de abrigar a célula, certo? Então, ela envolve a célula, ela através dessa membrana plasmática que vai acontecer as trocas de substâncias do meio externo para o meio interno da célula, e por isso ela tem uma função que é chamada de impermeabilidade seletiva, que é selecionar o que sai e o que entra, da célula. A membrana ela tem essa função de selecionar as substâncias de entrada e saída, e é através da membrana, da célula que recebe água, alimentos, oxigênio, ao mesmo tempo que ela vai eliminar resíduos nas reações químicas que ocorrem dentro da célula. Já o citoplasma é constituinte celular mais volumoso da célula. É no citoplasma que vão estar inseridas as organelas citoplasmáticas que eu falei anteriormente. O citoplasma ele é constituído pelo hialoplasma e pelo morfoplasma. O hialoplasma ele é também chamado de citoplasma fundamental ou matriz citoplasmática. Ele é transparente, homogêneo e não tem estrutura. E neles estão mergulhados os componentes celulares, que são os organoides ou organelas citoplasmáticas, organelas celulares. Já o morfoplasma engloba todos os elementos figurados do citoplasma, ou seja, todas as organoides celulares a gente vai chamar da composição do citoplasma de morfoplasma, certo? E o núcleo, tia? Bom, o núcleo, ele é situado geralmente, no centro da célula, e o núcleo ele apresenta uma membrana nas células que são eucarióticas. Essa membrana a gente chama de carioteca, que envolve o carioplasma, que é o líquido onde estão imersos o nucleolo e a cromatina, certo? Que são componentes do núcleo. O nucleolo é o quê? O nucleolo ele é um corpúsculo relacionado com a formação dos ribossomos.
A gente vai ver já já qual é a função dos ribossomos, que são muito importantes para a gente como um todo. E a cromatina é um conjunto de grânulos e de forma e de tamanhos irregulares visíveis quando a célula é tratada com corante básico. Estruturalmente, a cromatina representa partes visíveis dos cromossomos, que são elementos dos genes formados pelo DNA e responsáveis pelas atividades celulares, certo? Já os organoides celulares, ou também chamados de organelas citoplasmáticas, são estruturas encontradas lá no hialoplasma, fazem parte do morfoplasma, né? Esse conjunto dos organoides formam o citoplasma celular. Esses organoides, eles aparecem mergulhados no hialoplasma. Vamos ver quais são os principais organoides da célula. Iniciando com a mitocôndria. As mitocôndrias, a gente vai ver a estrutura, a composição química da organela e a função de cada organela. Mitocôndrias. As mitocôndrias são corpúsculos esféricos ou alongados que nas micrografias eletrônicas aparecem constituídos por duas membranas, sendo uma interna na forma de cristal mitocondrial, cristais mitocondriais, e o interior, o organoide é preenchido pela matriz mitocondrial. Vou mostrar já já para vocês uma mitocôndria. Pronto, olha aqui na imagem a mitocôndria. Bom, a mitocôndria é essa parte, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Bom, não dá para marcar. Mas aqui está a mitocôndria, né? A mitocôndria é esse amarelinho aqui que a gente pode observar. Bom, consegui aqui uma imagem melhor, né, para mostrar para vocês. Aqui tem uma mitocôndria e aqui a gente pode observar as camadas, o qual foi falada, né, anteriormente na nossa descrição sobre a mitocôndria, a matriz mitocondrial, a membrana externa, os poros. Na mitocôndria tem a presença de DNA, tem a presença de grânulo, ribossomos, enzimas, membrana interna, tudo isso faz parte da mitocôndria e tem a função, né, a principal função da mitocôndria é a respiração celular. Vamos voltar para o nosso quadrozinho. Então, a função da mitocôndria é sede de duas importantes etapas na respiração celular. Ela faz parte do ciclo de Krebs, né, através da sua matriz, e da cadeia respiratória através das cristas mitocondriais, tá bom? Qual a função, né, então, da mitocôndria? Respiração celular. E sua composição química? Bom, as mitocôndrias, elas são compostas de proteínas, de lipídios, de citocromos, nucleotídeos. E aí os nucleotídeos podem ser o ADP, o ATP, o FAD, o NAD, o NADP e o DNA. Continuando nossos estudos sobre os organoides celulares, a gente tem os ribossomos. Qual é, né, como é que é composto os ribossomos? Bom, cada ribossomo ele é formado por duas subunidades de tamanhos diferentes, visíveis apenas pelo microscópio eletrônico. Vou mostrar a imagem do ribossomo para vocês. Bom, aqui a gente pode ver, né, como é um ribossomo. Aqui a gente tem as duas subunidades, ó, a subunidade maior e a subunidade menor. Os ribossomos, eles têm função de síntese proteica, produzir proteínas. E elas são produzidas através de informações
de ácidos nucleicos, no caso que o RNA mensageiro que vai dar essa informação a respeito da produção da proteína que tem que ser produzida. Voltemos lá para o nosso quadro, então. A sua composição química é tida através do RNA ribossômico e de proteínas. E os ribossomos, portanto, têm função de síntese proteica, encadeando os aminoácidos de acordo com a sequência contida lá no RNA mensageiro, como a gente viu na imagem passada. O retículo endoplasmático. E aí o retículo endoplasmático ele pode ser dividido em dois, que é o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Quando a gente encontra o retículo endoplasmático rugoso, é quando a gente tem a presença de ribossomos nesse retículo. E quando a gente não tem a presença, a gente tem um retículo endoplasmático liso. Como é que é composto um retículo endoplasmático? Bom, o retículo endoplasmático é uma rede de vesículas e túbulos que se intercomunicam percorrendo os citoplasmas dos eucariontes. Então, vamos ver agora como, a imagem, de um retículo endoplasmático. E aí eu vou mostrar os dois tipos para vocês. Bom, olha aí a imagem para vocês verem a diferença do retículo endoplasmático rugoso, que é esse avermelhadinho aí. Vejam que tem a presença de umas bolinhas nesse retículo. Essas bolinhas são os ribossomos. E esses ribossomos que fazem a denominação, para esse retículo que é de rugoso, porque parece rugazinhas, por isso que o nome é retículo endoplasmático rugoso. No amarelinho, que é o retículo endoplasmático liso, vejam que não tem essas bolinhas, esses ribossomos, por isso que o nome é liso, não possui rugas, certo? Então, o retículo endoplasmático ele é constituído de fosfolipídios e proteínas, é a sua composição química. Já a sua função principal é o transporte e armazenamento de substâncias. Como o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos e os ribossomos têm função de produzir proteínas, então o retículo endoplasmático rugoso também tem essa função de síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso e de esteroides lá no liso, certo? O próximo organoide é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é constituído por uma pilha de vesículas circulares e achatadas, e ainda vesículas esféricas e menores que brotam das primeiras. Deixa eu mostrar para vocês a foto de um complexo de Golgi, do organoide complexo de Golgi. Bora lá. Olha só a imagem. Aqui a gente tem membranas achatadas, a formação de vesículas aí nas pontinhas, aí a gente tem já os lisossomos que estão bem próximos ao complexo de Golgi. A gente tem a região interna que é chamada de lúmen. Portanto, o complexo de Golgi ele tem a função, de concentração e secreção de proteínas. Também há a produção de polissacarídeos, a produção de grãos de zigônano e a formação do acrossomo lá do espermatozoide. Então, o complexo de Golgi ele é um componente, um organoide celular bastante importante para a gente. Sua composição química é igual à composição química do retículo endoplasmático formado por fosfolipídios e proteínas. Vamos agora para os lisossomos.
mostrei para vocês na imagem anterior, onde estava o complexo de Golgi, que os lisossomos eles ficam bem próximos ao complexo de Golgi, né? Então, os lisossomos são aquelas organelas esféricas que eu mostrei anteriormente para vocês, que estão envolvidas por uma membrana contendo enzimas digestivas. Olha só, falou de enzimas digestivas, então a sua função vai estar ligeiramente, diretamente relacionada à digestão das partículas celulares. Sua composição química é formada por enzimas digestivas e sua função é de digestão de partículas ingeridas pela célula lá pela membrana plasmática. Lembram que a membrana plasmática tem a função de troca, né, de substâncias do meio interno para o meio externo da célula. Ou então, os lisossomos também são organoides celulares, né, que são envelhecidos e precisam ser eliminados. Outro organoide, a gente tem o centro celular, ou também chamado de centríolos. Os centríolos, né, eles são constituídos, cada célula apresenta 2 centríolos localizados junto ao núcleo. E cada centríolo é constituído por um cilindro de microtúbulos. Vou mostrar para vocês um centríolo agora. Olha só o centríolo. A gente pode perceber, né, todos os tubos que formam essa organela citoplasmática. O formato é bem característico. Os centríolos eles são constituídos quimicamente por proteínas, por carboidratos, por lipídios e pelos ácidos nucleares, que são o DNA e o RNA. Qual a função desses organoides? Divisão celular, ou seja, reprodução celular, divisão celular da célula, e coordenam os batimentos ciliares e flagelados daquela célula. A gente também tem os microtúbulos. Os microtúbulos, eles são cilindros delgados e longos, e cada microtúbulo é formado pela associação de moléculas proteicas e globulosas ordenadas em hélice. Vamos ver como essa estrutura é composta. Olha só, né, como é composto os microtúbulos. Né? Muito interessante sua formação em hélice. Sua composição química é tubulina, que é uma proteína, e esses microtúbulos têm a função da formação de áster, o fuso e o citoesqueleto celular. Então, a estrutura da célula, ela é constituída por esses microtúbulos, né? É um componente estrutural da célula, dos cílios e dos flagelos. E por último, e não menos importante, a gente tem os peroxissomos, que são organoides esféricos envolvidos por uma unidade de membrana, tendo no interior um interior bem granuloso. Vamos ver como é um peroxissomo. Olha aí o peroxissomo, essa parte verdinha é o peroxissomo. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de microscópio de um peroxissomo, para vocês, né, terem mais uma noção de como é. Olha aqui é o peroxissomo, a gente tem aqui o complexo de Golgi logo ao lado aqui, ó. Os peroxissomos têm, né, sua composição química de enzimas, principalmente a catalase, e tem a função de produzir pequena quantidade de energia e regular o catabolismo da glicose dentro da célula. Esses são os principais organoides celulares de uma célula animal. É importante a gente ter em mente que existe a diferença entre a célula animal e vegetal. E essa diferença está na sua membrana, a membrana celular, e também está em relação à presença de organoides citoplasmáticos. E por hoje é só.
Aqui a gente tem uma imagem geral, né, da célula e a gente tem a sua composição, né, toda a sua composição, todos os seus organóides, a membrana, o citoplasma, hialoplasma, morfoplasma, a gente tem os microtúbulos, todas as vesículas, para a gente ter uma noção de como é a sua estrutura, né? E na próxima aula a gente vai corrigir a atividade que eu passei para vocês e eu vou passar uma atividade digitalizada sobre o conteúdo, tá bom? Bons estudos e até logo!